Essa é uma pergunta também que é frequente aqui na página sobre o QI. A gente precisa entender, pessoal, o seguinte: quando a gente fala em QI, as pessoas pensam em inteligência. Mas veja, QI, coeficiente de inteligência, é só um número. Esse número, ele é resultante de um monte de coisas. Então, para você chegar a esse número chamado QI, os neuropsicólogos fazem uma bateria de avaliações e pesquisam uma série de habilidades. Entendam que é muito difícil você resumir todas essas habilidades no número mediano. Por quê? Porque as habilidades cognitivas de um indivíduo, elas são múltiplas, elas são variadas. Então, quando a gente imagina que a gente vai reduzir a inteligência humana a um número, é claro que isso é muito minimalista. É claro que existe uma grande chance desse número não representar de fato em sua totalidade as habilidades daquele indivíduo. Mas, imaginando que o coeficiente de inteligência fosse uma boa forma da gente representar toda a extensão da inteligência humana, a resposta para essa pergunta é sim. O coeficiente de inteligência, ele sofre variação durante a vida. Claro que quando você parte de um coeficiente de inteligência normal, então se você tem ali 105 pontos de QI, fez lá uma escala Wechsler e você tem 105 pontos de QI. Como você não vai fazer intervenção nenhuma, porque você é típico, esses 105 pontos eles vão se manter de uma forma mais ou menos estável durante toda a vida. Agora, se você tem um coeficiente de inteligência, por exemplo, de 55, de 60, 65, de 70, é claro que você tem um coeficiente de inteligência rebaixado. Nesse caso, você vai ter déficits de habilidades. Como você vai ter déficits de habilidades, você vai ser submetido a algumas intervenções. Quando a gente usa o termo intervenção, isso nada mais é do que uma aula. Isso nada mais é do que um ensinamento. Então, quando você diz que uma criança vai para uma clínica fazer uma intervenção, essa criança não tem uma doença propriamente dita que vai ser tratada. O que vai ser feito ali é ensinar coisas a ela. Então, olha a lógica do negócio. Se nós estamos ensinando coisas a uma criança que ela não sabia anteriormente, nós estamos ensinando. Se quando a gente mede coeficiente de inteligência, eu acabei de dizer a vocês que isso é uma média de um monte de habilidades. É óbvio que se você parte de 55, 60 pontos de QI e você vai ensinando coisas a essa criança, coisas da vida, comportamentos, habilidades, os prejuízos dela vão diminuindo. Logo, se você for periodicamente aferindo o coeficiente de inteligência, esse coeficiente de inteligência ele vai aumentando. Se você voltar nos estudos do professor Ivair Lovaas, lá de 1987 e 1988, ele mostra que, em média, depois da aba intensiva de 30 a 40 horas, o coeficiente de inteligência chegou a subir 20 pontos. E daí você logo conclui que se um indivíduo, por exemplo, partiu de 65 pontos, portanto, com deficiência intelectual leve, mais 20, 85. Acima de 70, não tem mais deficiência intelectual. Então, é perfeitamente possível que com uma intervenção adequada, com uma intervenção ajustada para as necessidades da criança, para uma intervenção que comece no momento correto, a criança autista ou não autista, porque a aba não é para autismo, a aba é para qualquer coisa que você precise modular comportamento para cima ou para baixo. Então é perfeitamente possível que com uma intervenção adequada, baseada na análise aplicada do comportamento, o indivíduo saia da faixa de deficiência intelectual e atinja a faixa de inteligência normal.